Tudo bem, meus irmãos? Graça e paz. Estamos chegando ao final de um estudo bíblico, o livro de Isaías. Hoje vamos estudar, com a graça de Deus, o capítulo 66 deste livro. E eu gostaria de orar, cantar uma canção que, naturalmente, para mim, tem tudo a ver com este livro. É um livro que fala da salvação, da redenção de Deus em Cristo Jesus. Naturalmente, isso traz para nós uma responsabilidade, porque Jesus realmente veio, cumpriu sua missão, nos resgatou, está assunto aos céus à direita de Deus Pai, o Todo-Poderoso, e ele há de vir para julgar a todos e reunir os seus escolhidos. E esta era a missão, isso ele fez com grande graça, com maestria absoluta, mas ele nos deixou uma ordenança. E a voz de Isaías ecoa, que é a voz da redenção. Ela precisa continuar ecoando na minha, na sua vida, como arautos do Senhor. Então vamos orar, cantar um hino que diz Serviço do Crente, é o hino 315 do nosso hinário, tá bom? Querido Deus, dá-nos a bênção de compreender Sua palavra e obedecer Sua palavra. Dá-nos a bênção, Senhor, de poder ser útil nas Tuas mãos a cada dia para levar a voz do Evangelho, o conhecimento do Senhor àqueles que o Senhor ainda há de salvar. É a nossa oração nesta hora. Dá-nos essa bênção, nós já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. E no 315, cante comigo. Vamos nós trabalhar, somos servos de Deus e o Mestre seguir no caminho dos céus. Com o seu bom conselho, vigor renovar, diligentes fazendo o que ele ordenar. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos nós trabalhar e os famintos fartar, para a fonte os sedentos depressa levar. Só na cruz do Senhor nossa glória será, pois Jesus salvação por seu sangue nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Vamos lá? Vamos nós trabalhar, ajudados por Deus, que a coroa de glória nos dá lá nos céus. A mansão dos fiéis sempre eterna será, pois Jesus salvação inefável nos dá. No labor sem cessar, a servir a Jesus, com amor e fé e com oração, até que volte o bom Senhor. Com amor e fé, com oração, até que volte o bom Senhor. Nós cristãos devemos estar nesse labor. Esta é a obra que o Senhor Jesus nos confiou, falar da sua graça, falar do seu amor, falar da sua palavra. E nós vamos então hoje, com a bênção do seu Espírito, estudarmos o último capítulo de Isaías. Abra aí sua Bíblia, no capítulo 66 de Isaías, vá acompanhando aí comigo, por favor, a leitura e a exposição destes blocos, destes versos, ok? Que Deus nos abençoe grandemente. Na próxima semana nós vamos iniciar um novo estudo, vamos estar fazendo esse trabalho aí juntamente com o nosso irmão Sandro, licenciado na nossa igreja,
Então nós vamos estar trabalhando, batalhando aí juntos aí numa outro livro, né, da palavra de Deus. Vamos começar o estudo de Romanos. Então você pode se preparar aí para juntos aprender, né, um pouco sobre a carta de Paulo aos Romanos, a vida deste apóstolo, tá bom? Que Deus nos abençoe. Então vamos lendo aqui a expressão do capítulo 66 de Isaías. Este capítulo é um capítulo bem interessante, porque ele também é agora meio que um resumo do livro. É meio assim que a gente... É como se fosse um resumo que Isaías está fazendo. Tanto que o final do livro ele se assemelha à anunciação, à dinâmica do livro a partir do seu começo. Então, o capítulo 66, né, ele está concluindo com a repetição dos temas que marcam não apenas as mensagens do livro de Isaías, mas a mensagem profética, né, do Velho Testamento. Isso é um detalhe que a gente vê aqui. Ele trata sobre a maioria dos tópicos da mensagem profética. Isaías fala da denúncia de uma adoração falsa, né, fala da restauração de Jerusalém, né, e da intervenção de Deus como juiz e como salvador, bem como a salvação de Israel das nações. Então, ao mesmo tempo, como eu disse, que Deus está falando do juízo, ele fala também da sua graça. Então, isso é um detalhe que a gente tem por todo o livro e a gente mostrou isso ao curso desses meses. Então, aqui você vai ver o seguinte: assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Isaías, na palavra, é como um questionamento, Deus dizendo: onde eu vou habitar? É interessante nesse sentido, porque o que a gente tem aqui? Você tem Isaías mostrando Deus, e na palavra de Deus você pensa em outras expressões claras, mostrando que o lugar, a habitação de Deus, não é naturalmente um lugar físico. Você tem isso, por exemplo, em Atos 7, 49 a 50. Deixa eu ler aqui para os irmãos ver isso aqui, ó. Atos 7, o discurso de Pedro, não, de Estevão. Versículo 49 e 50 está assim: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Então, Estevão cita a passagem aqui de Isaías, e uma outra menção é de 1 de Reis 8, 27, interessante para a gente lembrar, porque Deus, depois daquela consagração do templo que Salomão fez, Deus fala a ele que ele fala ao Senhor, né, que casa, né, quem é esta casa para que habite o Senhor? A ideia de que a terra é como o estrado dos pés do Senhor. Então, naturalmente, a gente percebe aqui a questão da grandeza de Deus. Então, aqui Salomão deixa claro que Deus não está confinado a um lugar. Então, isso significa também que nós não podemos obter algum favor de Deus simplesmente por comparecer a um lugar sagrado. Há muitos pensamentos errados sobre isso, né? O próprio Jesus vai nos ensinar que adora-se a Deus não é em um lugar específico, adora-se a Deus em um estado, ou em espírito e em verdade, né? É a forma como adoramos e não o lugar aonde adoramos. Então Deus é um Deus grande, todo-poderoso, é o Deus redentor, é o Deus que redime Israel, que salva Israel, o Deus que disciplina o seu povo,
mas é o Deus que, com misericórdia, com graça, resgata, redime o seu povo. Então, o verso 2 diz: Porque a minha mão fez todas essas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Então, embora aqui a gente perceba que a adoração não está restrita a um lugar nesse sentido, a gente vê a graça de Deus sendo comunicada, sendo manifesta àqueles que são o quê? Alvo do seu olhar, os humildes que respeitam a sua palavra. Deus tem um olhar de misericórdia para com os aflitos, para com os humildes. Ele habita nos corações o quê? Quebrantados. Então, falando a Salomão após a cerimônia de consagração do templo, Deus, ele salientou que as pessoas devem o quê? Se humilhar na presença dele. Está lá em 2 de Crônicas 7,14. Não é assim que nós vemos? Então aqui nós temos a ideia de um Deus poderoso, um Deus que é santo, um Deus que é tremendo, um Deus que disciplina, um Deus que salva, mas um Deus que deve ser reconhecido, deve ser adorado, deve ser buscado com humildade, com respeito, e a sua palavra também precisa ser tratada com respeito. E aqui você vai ver no versículo 3 uma coisa. Diz assim: o que mola um boi é como o que comete homicídio. O que sacrifica um cordeiro, como o que quebra o pescoço a um cão. O que oferece uma oblação, como o que oferece sangue de porco. O que queima incenso, como o que bendiz a um ídolo. Como estes escolheram os seus próprios caminhos, a sua alma se deleita nas suas abominações. Então vai ter um resultado disso aqui por causa desta escolha, não é? Então, o culto verdadeiro, o culto genuíno, não pode ser prestado a Deus sem reverência, sem temor. Então, não é apenas um ato externo da nossa parte, e jamais pode ser sem que o nosso coração acompanhe, né, aquilo a qual nós queremos realmente fazer. Então, o nosso coração deve cultuar, deve estar rendido, a nossa mente deve estar rendida, a nossa vida deve estar rendida, deve estar voltada para isso, porque meros ritos, e a ideia desse versículo indica isso, tem um coração desassociado daquilo que está realizando. Então há uma atitude, mas no coração a atitude não existe. Então isso que Deus vai chamar a atenção aqui para esses infiéis ou rebeldes, vamos chamar assim. É uma comparação realmente um pouco estranha, mas indica que sacrifícios e ofertas, né, eram apenas um ritual externo para muitos, mesmo em Israel e em Jerusalém. Então, atos formais de adoração sem uma obediência incondicional é considerada uma abominação para Deus. Então, é a mesma coisa, por isso que ele fala de uma forma muito pesada, né? O que imola o boi como o que comete um homicídio. Então, Isaías fala desse sacrifício juntamente com outras ações que também eram condenadas pela lei de Moisés. Você pode ver isso, por exemplo, em Êxodo capítulo 20, versículo 13, em que Deus dá a seguinte instrução, olha só. Não matarás. E aqui está dizendo o homicídio. Lá em Levítico 11, 1 a 7, você tem uma lista maior e diz assim, Levítico 11, 1 a 7. Falou o Senhor a Moisés. Falou o Senhor Moisés e Arão, dizendo-lhes: Dizei aos filhos de Israel: são estes os animais que comereis, todos os quadrúpedes que há sobre a terra, todo o que tem unhas fendidas, e o casco se divide em dois, e rumina entre os animais, esse comereis. E daí ele segue dizendo: mas esses e esses não comereis. Aí ele fala:
por exemplo, né, do camelo, do arganaz, da lebre, do porco. Embora aqueles animais tivessem alguma coisa daquilo que identificava os animais puros, eles tinham outras que os identificavam como animais imundos, eles não deveriam ser comidos. Então a lei, né, foi dada por Deus a Moisés e Arão e já determinava certas coisas. E aqui a gente percebe no versículo 3 que há uma quebra de mandamentos, como o que é o homicídio, né? O que oferece coisa imunda, o que come, né? Carne que era proibida. Então, a ideia do texto é: eles escolheram os seus próprios caminhos e sua alma se deleita em suas abominações. Então, é possível que o povo estivesse, de fato, cometendo até mesmo assassinatos e fazendo ofertas imundas a ídolos. E a gente percebe isso realmente com a passagem, as várias passagens descritas na Escritura a respeito das atitudes dos reis que procediam de forma errônea e faziam o povo pecar, e o povo naturalmente estava ali pecando, fazendo e cometendo esse tipo de adoração que para Deus não valia absolutamente nada. Então, só causava, vamos dizer, náusea, né? Deus chega a dizer: estou cansado dessas ofertas, estou cansado desse incenso, né? Cansado. Então, o que isso significa? Significa que o coração deles estava longe, estava distante do Senhor. É como diz Isaías 29:13. Suas ofertas foram então consideradas impuras. Então, o coração do adorador determina o valor da oferta nesse sentido, ou seja, meu coração precisa estar pleno, rendido. Não é apenas uma atitude externa, mas é uma atitude da alma, né? A nossa vida. As palavras agora, então, desses primeiros versos, o verso 4 vai dizer: assim eu lhes escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles o que eles temem, porque clamei e ninguém respondeu. Não é? Falei e não me escutaram. Mas fizeram o que era mal perante mim e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Então, por causa disso, essas palavras inevitavelmente levarão ao fim, né, esse ritual de adoração, né? Então, Jesus ele fala, por exemplo, que a verdadeira adoração não está associada ao templo. João 4, 21 a 24, Jesus está dizendo: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Certo? Portanto, o julgamento que está aqui previsto é realmente severo e ele vem, ele virá. De fato veio. Então as pessoas serão envergonhadas, os israelitas seriam envergonhados quando o templo fosse destruído, e de fato isso ocorreu, através, né, dos babilônicos. E as pessoas na época de Isaías, elas eram semelhantes às pessoas à época de Jesus. O que eles faziam? Eles escarneciam dos verdadeiros adoradores, e pediam sinais, né, a fim de provar aquela adoração como genuína. Você tem isso aqui no versículo 5, quando diz: ouvi a palavra do Senhor, vós que a temeis, vossos irmãos que vos aborrecem e que para longe vos lançam por causa do vosso amor ao meu nome, e que dizem: mostre o Senhor a sua glória para que vejamos e a vossa alegria, estes serão confundidos. Então, está mostrando aqui o que Deus vai fazer, não é? Os sinais que eles receberão, na verdade, não é os sinais que eles esperavam. O verso 6 fala disso, fala assim, ó: voz de grande tumulto virá da cidade, voz do templo, voz do Senhor que dá o pago aos seus inimigos. Então, até aqui a gente tem todas essas coisas sendo narradas e mostrando que, de fato, Deus é um ser tremendo, santo,
que deve ser adorado com absoluta reverência. Isaías compreendeu isso logo na sua visão que teve do Senhor. Ele compreendeu o seu estado, ele clamou ao Senhor por misericórdia, ele pediu ao Senhor, ai de mim, por quê? Porque sou homem de impuros lábios e habito no meio de um povo que também tem lábios impuros, e ele estava preocupado com a glória que ele vira, com receio de que ele viesse ser consumido. Mas o Senhor é o Deus de misericórdia que transforma a nossa vida, que purifica a nossa vida. Essa é a grande mensagem de todo o livro. Nós, de fato, somos pecadores, mas Deus proveu um resgatador, proveu um redentor para nos perdoar os pecados, nos resgatar, mas Ele também nos deu mandamentos e leis para a gente poder obedecer e seguir. Se nós desobedecemos o Senhor, então nós vamos estar agindo como a maioria daqueles que pereceram por causa de incredulidade, por causa de, como aqui Isaías está dizendo, de seguir os seus próprios caminhos e não a palavra, o caminho ou o conselho de Deus e criar suas próprias leis, como Jesus disse que os fariseus fizeram, né? Pegaram a lei do Senhor e transformaram numa lei deles mesmo. Então nós não podemos fazer isso. O que a gente tem que fazer é realmente conhecer e reconhecer o Senhor, a sua palavra, se sujeitar a ela, se humilhar na presença do Senhor, para que possamos não só adorá-lo, mas servi-lo como lhe agrada. Não podemos servir a Deus e agradar a Deus do nosso jeito. A gente agrada a Deus quando a gente o serve do jeito que ele estabeleceu na sua lei, na sua palavra. Então, na sequência, você tem aqui agora o versículo 7, dizendo assim: antes que tivesse de parto, deu à luz, antes que lhe viesse as dores, nasceu-lhe um menino. Então, antes, Isaías havia falado a respeito da cidade como uma noiva, lá no capítulo 62, versículo 4 e 5. Quer ver? Ó? Nunca mais te chamarão desamparada, nem da tua terra se denominará jamais desolada, mas chamar-te-ão minha delícia, e a tua terra desposada, porque o Senhor se delicia de ti, e a tua terra se desposará. Porque como o jovem desposa a donzela, assim teus filhos te desposarão a ti, como o noivo se alegra da noiva, assim de ti se alegrará o teu Deus. E também versículo 12, que diz: chamar-vos-ão povo santo, remidos do Senhor, e tu, Sião, serás chamada procurada, cidade não deserta. Porém, agora, Isaías, o texto, né, Deus está se referindo a Jerusalém como uma mulher grávida. Por quê? Vamos lá. Os próximos 8 versículos utilizam o nascimento, né, e o imaginário infantil para descrever o surgimento de uma nova cidade, desta nova cidade. Então, é quando ele fala, será que uma mulher dá à luz antes de sentir as dores de parto? Será que pode dar à luz um filho sem sofrer? Então, é o comparativo. Ou seja, Jerusalém sofrerá antes do nascimento da nação. Porém, o sofrimento de Israel vai terminar com livramento. Então, essa é uma coisa importante a ser ressaltada. E, de novo, a tensão que sempre tem no livro. Fala de juízo e fala de restauração. Né? Verso 8 vai dizer assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem ouviu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viesse as dores, deu à luz seus filhos. Nascerá uma criança do sexo masculino. Isaías já havia falado sobre isso, né? O nascimento milagroso de um descendente na casa de Davi. Você confere isso lá em Isaías, capítulo 7, no versículo 14. Ele diz assim, ó: porquanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele chamará Emanuel. E também no capítulo 9, verso 6, que diz: porque um menino nos nasceu,
um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, Isaías está falando do nascimento desse menino, aqui é um reforço nesse aspecto, e fala também do nascimento do servo. Você pode conferir depois, Isaías 49, 1, fala do nascimento do servo do Senhor. Então, quase imediatamente depois do nascimento do Messias, vai surgir o quê? Entre aspas, uma nova nação. Por quê? A nova terra é a reunião dos seus filhos, quem ele vem comprar com o preço do seu sangue. Não é assim? Pelo sacrifício dele, pela obediência dele, pela sua morte vicária, ele vai, como diz lá a expressão no Novo Testamento, ele comprou para Deus, né? Através da sua obra, sua obediência, comprou para Deus, né? Os seus filhos, os servos, ele nos resgatou do cativeiro, do pecado, da morte e do inferno. Então, o que esse texto dizendo, Deus não permitirá que seu plano eterno vai ser assim anulado. Aqui no verso 9. Acaso farei eu abrir a madre e não vou fazer nascer? É uma ideia, né? Diz o Senhor. Acaso eu que faço nascer, fecharei a madre? Diz o teu Deus. Então a ideia é de que Deus vai completar a sua obra. Alguns até utilizam essa passagem dizendo do nascimento de Israel como nação novamente, 1948. Mas a ideia é da igreja também. É muito mais específico aqui. Ou seja, Jerusalém ia padecer todo aquele processo de juízo, né, ia ser destruída. Depois do cativeiro ia ser reedificada, eles iam ter aquele período, veio o período interbíblico, né, aquele momento de silêncio de Deus, até a fala última do Senhor, que é quem? Exatamente esse cumprimento profético, que é o nascimento desse menino, que é o nascimento do Emanuel, que é o nascimento do servo do Senhor, que vem para resgatar a sua igreja, para resgatar e reunir o povo de Deus, a família de Deus, né, a Deus. Então, esse é o aspecto. As dores de Sião vão terminar assim que começar esse alegre nascimento. É o que o verso 10 vai apontando para a gente. A felicidade eterna de Sião. E dizer lá, ó, regozijai-vos juntamente com Jerusalém e alegrai-vos por ela, vós todos os que a amais. Exultai com ela, todos os que por ela pranteastes. Então o verso 10 está dizendo, né, que as dores de Sião vão terminar com o alegre nascimento do filho prometido. Somos obrigados a pensar no nascimento súbito da igreja, né, cristã primitiva lá no dia de Pentecostes. Então, os filhos sendo agregados, reunidos. Deus não permitirá o sofrimento sem conduzir o povo ao reino glorioso. É um povo libertado da maldição do pecado. Então, nós já sofremos sim as angústias do pecado, desta vida, desta terra, da depravação, né? O caráter de Deus é corrompido, torcido em nós, e isso gera sofrimento. Tudo que o pecado faz é gerar morte, gera, lógico, o sofrimento. Mas Deus, em Cristo, vai propor, né, a libertação, a redenção, o resgate, um futuro diferente, um futuro glorioso. E é disso que a passagem vem tentando mostrar, na verdade, para mim e para você. Por isso, regozijai-vos, né? Essas coisas maravilhosas alegrarão a todos os que amam Sião. Os fiéis vão encontrar a verdadeira satisfação, assim como uma criança no colo de uma mãe, né? Vai ser o que? Acalentado, alimentado, cuidado. E é isso que a gente vai ver aqui no versículo 11, né? Para que mameis e vos farteis dos peitos de suas consolações, para que sugueis e vos deleiteis com a abundância da sua glória. E agora, olha o verso 12, o que diz aqui? Porque assim diz o Senhor, eis que estenderei sobre ela, essa nova cidade,
a paz como um rio e a glória das nações como uma torrente que transborda. Então mamareis, nos braços vos trarão e sobre os joelhos vos acalentarão. Então essa passagem aqui é bem interessante também, não é? Porque você tem aqui o seguinte, Isaías descrevendo uma paz como o rio, ou seja, é tranquilidade. Glória das nações, alimento, a nova Sião, ela vai desfrutar em seu nascimento de tudo isso, de alimento, né, de estar saciado, de estar satisfeito e de tranquilidade. Deus vai, na verdade, consolar, ele vai confortar a cada um do seu povo. E como isso vai ocorrer? Aqui temos uma ideia, no versículo 13, que diz assim, como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Então Deus não oferece uma melhor comparação para o seu infinito amor do que de uma mãe, né? Veja isso lá em Isaías 49, versículo 22. Assim diz o Senhor, eis que levantarei a mão para as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira, eles trarão seus filhos nos braços e as suas filhas serão levadas sobre os ombros. Agora, Isaías 60, versículo 4, que diz, levanta em redor os olhos e vê, todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços. É a maneira como Deus está fazendo esta obra. E o legal é pensar nisso, como também a expressão da palavra que diz, pode uma mãe até se esquecer do filho que a amamenta, mas eu, diz o Senhor, jamais me esquecerei de ti. É assim que Deus está trazendo o cumprimento da sua promessa, feita ao homem, promessa de resgate, de redenção, feita lá em Adão. É assim que Deus tem cumprindo a sua promessa, feita ao patriarca Abraão e à sua descendência, a Davi, seu servo, trazendo o servo do Senhor, trazendo esse menino, trazendo o cumprimento profético, porque ele, o Senhor Emanuel, Jesus Cristo, é quem faria esta obra de resgate e redenção, e nele é que nós temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Somos então sarados, somos aperfeiçoados por causa de sua obra, e Deus assim nos recebe como filhos. Então, o versículo 14, você já tem assim, vós o vereis, o vosso coração se regozijará e os vossos ossos revigorarão como a erva tenra. Então o poder do Senhor será notório aos seus servos e ele se indignará contra os seus inimigos. Então, esses não são sonhos, né, vãos, entenda, mas são experiências ricas que aguardam o povo de Deus. Não é uma esperança inútil. Essas palavras estão mostrando que a palavra de Deus dada é uma palavra não só de consolo, é uma palavra de esperança, é uma palavra justa, é uma palavra verdadeira, fiável. Pode-se confiar na palavra do Senhor e no próprio Senhor, em Deus, porque Ele fará, Ele vai trazer isso, né? Uma alegria profunda, as forças renovadas, haverá prosperidade. Então, isso que está aqui nos versos 12 a 14 de Isaías 66. Isaías, ele está relembrando que, embora Deus está trazendo salvação e bênção aos seus servos,
Naturalmente, aí atenção, Deus está trazendo também juízo, julgamento aos perversos. E Deus não poupa os seus nesse sentido. Por isso que é importante de lembrar o aspecto da justiça, do juízo divino, até mesmo sobre os seus filhos, porque ele não deixa os seus filhos assim como eles estão. A Bíblia diz que Deus disciplina todo filho que recebe. Por quê? Porque um pai que ama o filho dá a este correção, dá a este direção, disciplina. O pai que não ama o filho, deixa ele fazer, viver de qualquer maneira. Mas Deus, como Pai soberano e absoluto, jamais nos deixaria sem correções, sem disciplina, sem direcionamento, porque Ele quer esse trabalho que é a aplicação da obra redentiva de Cristo, o trabalho dele, o seu espírito e palavra, remoldando, refazendo o caráter dele em nós e preparando-nos para estar com ele que é um Deus santo. Então ele está fazendo esta obra. Naturalmente, para aqueles que não dão crédito à palavra ou que são rebeldes, vai ter o quê? O juízo da mesma forma. Mas esses não estão recebendo disciplina do Senhor por quê? A pergunta lá do Salmo 37, né? A gente às vezes fica preocupado por que o outro lá, que às vezes não teme a Deus, está prosperando e às vezes a gente passando às vezes lutas, adversidades, e o outro parece não sofrer isso, mas o salmista lembra que a glória deles é como uma erva. Mas a nossa esperança, aquilo que nós aguardamos, não passará. É eterno. Então isso é muito importante. Agora, o sofrimento dos ímpios é destacado aqui a partir do verso 15. Veja bem. Porque eis que o Senhor virá em fogo e os seus carros como um torvelinho para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Bom, quando nós vemos a manifestação da presença de Deus, isso a gente percebe que Deus manifesta tanto a sua glória e a sua misericórdia nesse aspecto, como quanto Deus também revela o seu juízo. Então, o que nós vamos ter aqui? Várias vezes a Bíblia fala de Deus vindo como fogo, como está nessas expressões aqui, versos 15 e 16 de Isaías 66. Embora o fogo simbolize purificação e santificação dos cristãos, a gente pode perceber isso aqui em Provérbios, por exemplo, 17, versículo 3, que diz: o crisol aprova a prata, prova, a prata, e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Então é uma promessa que Deus faz realmente na nossa vida. Lá em Mateus 3, versículo 11, olha só o que está escrito aqui. Só um minuto. Mateus 3, 11. Eu vos batizo com água, porém, para arrependimento. Porém, aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, mostrando que realmente esse aspecto aqui é de pureza, de limpeza, de purificação para a vida dos crentes. Mas aqui, o fogo está representando um símbolo de destruição dos inimigos de Deus. Você tem isso no próprio Marcos 9, 47 e 48, que diz assim, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-os, porque é melhor entrares no reino de Deus com um dos teus olhos do que, tendo os dois, seres lançado no inferno. A ideia de fogo, olha só, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. Então, os pecados particulares que despertaram a fúria de Deus, são listados aqui, que é o culto idólatra em jardins, o comer coisas abomináveis, como está aqui no verso 15, até
o verso 17. Israel falhou nisso e naturalmente recebeu o justo castigo, né, do Senhor. Mas isso aplica também a um aspecto futuro do julgamento. Então, um Deus que salva os seus eleitos, salva os seus escolhidos, é o Deus que julga com justiça. Aqueles que serão condenados vão enfrentar um duro castigo, né? Um duro castigo. Por isso que é importante a gente estar pregando o evangelho, para que as pessoas tomem consciência de que se nós não dermos ouvidos à voz do Senhor, sua palavra, vamos enfrentar um duro castigo. Já estamos condenados, é a palavra lá de João capítulo 3, ok? Verso 18. Porque conheço as tuas obras e os seus pensamentos, e venho para ajuntar todas as nações e línguas, elas virão e contemplarão a minha glória. Olha só, então eu venho para ajuntar, está falando aqui de um juízo, né? O Senhor vai julgar toda a carne. Ele já disse isso aqui lá no verso 16. Juízo contra toda a carne. Mas Deus vai salvar aqueles que confiam nele. A salvação, diz a Escritura, é o quê? Pela fé. Em quem? Em Cristo Jesus, que é o servo do Senhor, que é esse menino que era esperado. Então, aqui não está, claro, dizendo só dos judeus, está dizendo da igreja, que é composta de judeus e gentios. Por isso fala, todas as nações e línguas, versículo 18. Tá? Eles virão e vão contemplar a minha glória. Além disso, Deus vai enviar, né, os sobreviventes, né, ou seja, Deus vai enviar a sua própria igreja na proclamação de sua glória às nações longínquas. E isso está acontecendo desde que o Senhor comissionou os seus discípulos dizendo: vão, pregue o evangelho a toda criatura. E essa é a tarefa da igreja hoje. Não mudou. Pregar o evangelho às nações longínquas. Se você parar para pensar em referência, né, em relação a Jerusalém, onde tudo começou, nós aqui do Brasil, né, a turma lá da Austrália e por aí afora, são os confins da terra. São as terras longínquas, são as terras além-mar. E interessante é que o evangelho ecoa. Ele vem, a onda que o Senhor vai levando essa mensagem nos quatro cantos da terra e ela vem voltando, porque você vê as missões das igrejas, né, em todos os cantos dessa terra. Deus enviando a sua palavra. Isso mostra a longanimidade de Deus, bem como a sua graça sendo ofertada a todos. Por isso, ele há de salvar, né, os que creem, os que dão ouvidos à sua palavra, e por ele são assim chamados e são por ele capacitados a esta fé. O que nos dá o arrependimento para a vida? É a fé para a redenção. Verso 19, vocês têm o seguinte: porei entre elas um sinal, e alguns dos que foram salvos enviarei às nações, a Tarsis, Pul, Lude, que atiro com arco, Tubal e Javã, até as terras do mar mais remotas, que jamais ouviram falar de mim, nem viram a minha glória, eles anunciarão entre as nações a minha glória. Percebeu aqui o que eu acabei de dizer sobre terras longínquas, não é? A glória do Senhor sendo anunciada? Então as nações estavam espalhadas pelo mundo conhecido da época, e desde o que? Tarsis, que é lá a Espanha, né, no extremo oeste do Mediterrâneo, a ideia aqui de Pul, né, o norte da África, Lud, que é ali a Líbia, na Turquia, até Tubal, que está em algum ponto ao norte, o Javã, que é a Grécia, terras remotas, né, além mar. Isso se refere, então, ao mundo restante que não naquele local onde todas essas coisas estão sendo declaradas, estão acontecendo e vão acontecer. Então, não só em Jerusalém, não só na Judéia, mas por toda o que? Galileia,
né, toda a Samaria, toda a Galiléia e até aos confins da terra. Então Deus vai estar o quê? Enviando os seus servos, que é a igreja, ele fez isso, para proclamar a sua palavra, para declarar a sua glória. Então os discípulos estão fazendo isso desde a sua vocação e a sua ordenança por Cristo Jesus. E você, como discípulo de Jesus, também temos essa responsabilidade, devemos continuar fazendo isso, tempo e fora de tempo. Hoje, com pandemia ou sem pandemia, né? A palavra de Deus, Paulo diz bem, não está encarcerada, não está presa. Nós temos que avisar, nós temos que proclamar, nós temos que declarar, temos que dizer, falar da glória do Senhor e das boas novas de salvação em Cristo Jesus. Versículo 20 diz assim: trarão todos os vossos irmãos dentre todas as nações por oferta ao Senhor, sobre cavalos, em liteiras, sobre mulas e dromedários, ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas de manjares em vasos puros à casa do Senhor. Então, as atividades missionárias, né, do remanescente trará gentios, trará homens e mulheres de todos os povos, como estava previsto na palavra de Deus a Abraão. Em ti serão benditas, serão abençoadas todas as famílias da terra. Por quê? Por causa da promessa feita a ele da descendência, do descendente, né? Então, é muito interessante a gente notar isso. Isaac, como o filho da promessa, é um tipo, né, indica como o Cristo, que é este filho prometido, esse menino que haveria de nascer e trazer redenção. Efésios 2,14, Paulo fala sobre essa ideia, né, dos gentios sendo alcançados. Deixa eu ver aqui. Gálatas, Efésios. Porque ele, Jesus, é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Falando aqui, os judeus e os gentios estão unidos na cruz do Calvário, na cruz de Cristo. Então aqui essas almas são apresentadas como sacrifício vivo ao Senhor Deus. Então a pregação do Evangelho, né, o Espírito vai convertendo os corações, eles vão sendo agregados, apresentados diante de Deus, já agora aptos, porque são esses lavados no sangue do Cordeiro. E é linda a expressão do Apocalipse, né? Quem são esses de brancos vestidos? Esses que foram alvejados, foram lavados, foram purificados. São aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Foram alvos dessa redenção. E ouviram a palavra do Evangelho. Verso 21. Também deles tomarei a alguns para sacerdotes e para levitas, diz o Senhor. Isso aqui é uma coisa interessante. Por quê? Os gentios passarão a fazer parte do sacerdócio real. Deus vai escolher alguns como sacerdotes e como levitas para servirem, né, no templo. Então, no passado, as nações, os gentios, iam a Jerusalém para atacar, para destruir, mas agora eles irão a Jerusalém para glorificar a Deus. Essa é uma ideia muito interessante. E outra coisa interessante aqui é a amplitude disso. Antes, somente a tribo ali de Levi eram os que serviam o Senhor, mas agora aqueles que são redimidos pelo Senhor, o Cristo, eles servem o Senhor. Então, uma amplitude tremenda. Como diz lá, 1 de Pedro 2, nós somos uma nação santa, separados. Nós somos um povo eleito, nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, para a gente proclamar as virtudes do Senhor. Esse é o trabalho, o serviço, não só de adoração, mas de comunicar o evangelho da graça do Senhor. E aqui você tem agora o versículo
22. Diz assim: porque como os novos céus e a nova terra que hei de fazer estarão diante de mim, diz o Senhor, assim há de estar a vossa posteridade e o vosso nome. Então, Israel espiritual será tão duradouro como os novos céus e nova terra. A ideia é essa, né? O povo de Deus nunca mais vai sofrer opróbrio, mas vai desfrutar de glória eterna. Então, o antigo Israel vai passar, mas vai surgir um remanescente que vai sobreviver ao julgamento e junto com ele trará um grande influxo de gentios, de pessoas que não eram judeus, né, mas formarão o verdadeiro Israel de Deus. Então essa é a promessa que está sendo feita aqui. Versículo 23, e será que de uma festa da lua nova a outra, de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Então, como novos céus, nova terra, esta ideia de festas de lua nova, sábados, vão deixar de ser obrigatórios, naturalmente, até mesmo, né, já o são para os cristãos. Veja Colossenses 2,16. Haverá o quê? O que Paulo vai dizer, que as coisas lá eram como sombras daquilo que haveria de ser a realidade. Então, eles não teriam sentido dar prosseguimento. Colossenses 2,16, Paulo diz assim: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, na nova aliança, na igreja do Senhor, né, esses redimidos, esses sacerdotes, porque todos, né, agora têm o sacerdócio universal dos cristãos, né, do crente. Então, aqui agora há uma adoração universal no próprio tempo de Deus, né? Então, de uma lua nova a outra, né, significa cada mês, de um sábado a outro, ou seja, a cada semana. Então, a expressão aqui, toda carne, veja bem lá, toda carne, né, é um termo usado, capítulo 40, 3 vezes, bem como aqui no capítulo 66. Deixa eu pegar aqui para você. Qual que é o objetivo? O objetivo é descrever a congregação dos redimidos do Senhor em Sião, né? Ou seja, em Jerusalém, ou a ideia de a nova terra, novo céu, né? Representa toda a humanidade. Então, a ideia de toda a carne, toda a carne, toda a carne. A ideia também de que todo olho verá, toda carne será julgada. Então, esse é o aspecto futuro, né, de toda a humanidade, no sentido, aqueles que creem, resgatados do Senhor por causa de Cristo e sua obra, aqueles que não creem, né, continuam condenados e vão ser, então, agora o quê? Separados definitivamente. Então, neste novo céu, nova terra que está sendo prometido, há uma felicidade plena para os redimidos do Senhor, mas haverá horror pleno, eterno, para aqueles que não foram por ele resgatados nesse sentido, que desprezaram o conhecimento do Senhor e a sua palavra. Aqui, o versículo 24. O que está escrito? Olha lá. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. E eles serão um horror para toda a carne. Então, o que a gente percebe aqui? Isaías está fazendo a conclusão do seu livro, mostrando o destino dos ímpios. Isso bate com o capítulo
57, verso 20, né? Que diz: mas os perversos são como o mar agitado, que não se pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. E Isaías 48, versículo 22, que também narra essa realidade, que diz: para os perversos, todavia, não paz, diz o Senhor. Então, no final, meu irmão, e esse livro fala desse terror, termina assim de uma forma negativa. É interessante que há outros livros na Bíblia que terminam dessa forma, que é o livro de Malaquias, o livro de Lamentações e o livro de Eclesiastes. São livros que terminam com uma palavra de tristeza, né? Uma palavra de... Normalmente os judeus, né, os israelenses, tendem a fazer a leitura, nesse caso de Isaías principalmente, do último, não somente do último verso, mas retomam, né, como que bradando o verso 23, porque tem uma dinâmica de alegria. Então, mas o que quer dizer aqui? O livro termina com uma nota negativa descrevendo os adoradores olhando para os cadáveres profanados e deteriorados dos rebeldes. Essa é uma ideia de juízo. Isaías conclui a mensagem dele não apenas com a esperança que vem do reino, novos céus, nova terra, que foi prometida, garantida e falada aqui já desde o capítulo 65. Né, dessas glórias eternas que viriam, mas com um aviso sobre aqueles que estão sob a condenação eterna, por realmente não darem crédito à verdade, como diz a palavra. Então o inferno não é um tema agradável de ser falado, mas é uma obrigação. Jesus ele deu mais ensinamentos sobre o inferno do que sobre o céu. Por que será? Porque ele está alertando o homem sobre a realidade do futuro, que sem ele é inferno mesmo, não tem outra. A salvação é somente através da obra e da pessoa de Cristo Jesus. Então, você tem isso com clareza na Escritura. Esta palavra, né, inferno, é a mesma coisa que Gena, né, o Gena, do Novo Testamento. E ela é o equivalente lá no Velho Testamento àquele local chamado como Tofete, que é registrado em 2 Reis 23:10, em Isaías 30:33, em Jeremias 7:31-32 e Jeremias 19:6, ou Vale do Filho de Rinom, que era um lugar em Jerusalém, localizado ao sudoeste de Jerusalém, onde os israelitas, né, no Antigo Testamento, israelitas naturalmente idólatras, faziam uma abominação. O que eles faziam? Esses idólatras queimavam seus filhos no fogo como sacrifício a deuses falsos. Lá em Jeremias 19, 2-6, você confere isso. Então, nos dias de Jesus, esse local era um local de despejo de lixo de Jerusalém. Então, esse lugar também, às vezes, eram colocados corpos de criminosos, eram ali jogados. Então, o chamado Vale do Filho de Rinom era um lugar para o israelita, né, uma descrição assim do que ele imaginava ser o inferno, um lugar terrível. Por quê? Ali havia sempre o que? Fogo, estava sendo sempre consumido as coisas, lixo e tudo mais, e verme, era um lugar extremamente contaminado, né, um lugar de morte. E por isso que é descrito dessa forma, né, a ideia de inferno aqui. E Jesus usa essa expressão em Mateus 5:22, em Mateus 5:29, 30, em Mateus 10:28, em Mateus 18:9, em Mateus 23:15, versículo 30 e 33. Olha quantas passagens. Em Marcos 9:43, 45, 47 e em Lucas 12:5. Então o inferno será vamos dizer assim, o despejo eterno de Deus, né? Seus ocupantes, eles vão sofrer como o lixo no vale do filho de Rinom, ou seja, eles serão queimados, né? Mas ainda é uma diferença bem
gritante, porque o fogo natural consome elementos físicos naturais, mas como o homem há de ser revestido de incorruptibilidade e os seres angelicais que desobedeceram a Deus, se rebelaram contra Deus, que é o diabo e os demônios, eles vão estar nesse lugar, esse inferno, que é um lugar de chama, de juízo, de condenação eterna. Aí é um detalhe que a gente precisa realmente ter bem claro na nossa mente. Não é um lugar que qualquer de nós queira estar, queira ir. E por isso que é tão importante pregar o evangelho com firmeza, sabe? Falar mesmo que assim o céu. As pessoas gostam de imaginar o céu, mas a gente não pode deixar de falar que há o inferno. As pessoas não gostam muito de imaginar o inferno, mas é preciso falar sobre a dura realidade que aguarda aqueles que desprezam a graça que lhes é ofertada e, naturalmente, serão lançados lá. Então, falar disso é doído, mas a igreja precisa falar dessa realidade. Que há um lugar de condenação já para todos os homens, que é esse inferno. Mas só há um jeito de ser livre desse inferno, que é através da fé em Cristo Jesus. Então Isaías declara que o inferno é um lugar de fogo, de sofrimento, é um lugar de juízo. Então, os ímpios, né, serão ali o quê? Lançados. Então Jesus ensinou que o inferno é um lugar de fogo inextinguível, de acordo com Marcos 9,43, onde o verme não morre, Marcos 9,48. Então, um local de dor, né, que jamais a gente pode imaginar como que isso vai ser. Eu creio assim, da mesma forma que a gente não consegue imaginar como há de ser o céu, não dá para imaginar o que vai ser o horror do inferno. Dá para pensar um pouco porque Jesus diz em Lucas 13:28, tem um lugar onde há choro e ranger de dentes. Enquanto os inimigos de Deus serão então atormentados pelos séculos dos séculos, a igreja de Deus, os redimidos do Senhor, vão desfrutar de comunhão com Cristo nas bodas do Cordeiro para todo sempre. Então, concluindo, antes de trazer um novo céu e nova terra, né, como está lá em Apocalipse 21, o Senhor vai lidar em definitivo com a questão do pecado. Todos terão que se apresentar diante do tribunal de Deus e naquele dia todos darão conta. Naquele dia não haverá graça e nem misericórdia, apenas justiça, a justiça sendo aplicada. A única forma, então, de escapar desse julgamento é com a fé em Cristo Jesus. É tendo Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Diante disso, a pergunta é: será que você está preparado para o dia do juízo? Você já tem plena convicção que o seu nome está inscrito no livro da vida? Você já está em pleno relacionamento com Cristo pela fé? Você recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida? Ainda não? Então, meu querido ouvinte, você precisa fazê-lo o quanto antes. Clame a Deus por misericórdia. Clame a Ele arrependido dos seus pecados. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invoque-o enquanto Ele está perto. Porque esse dia de juízo aqui, está chegando. E aí vai ser tarde. Por isso que a Escritura nos alerta dizendo: se você ouvir hoje a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Não endureça. Se você tem acompanhado esses estudos, tem lido a palavra de Deus, tem visto alguma mensagem, Deus está chamando você, Deus está pelo Espírito e pela palavra dele tocando você, o seu coração. Mas você ainda está fazendo jogo duro, não é? Ou está despreocupado, pensando que, não, depois eu resolvo isso. Olha, é um grande erro fazer isso, porque nós não sabemos o que nos trará, à luz, ou seja, se amanhã nós vamos estar vivos ou não. Nós não sabemos nada, não sabemos nem o que vai ser nossa vida,
daqui 10 minutos. E por isso que a gente precisa estar preparado para as bodas do Cordeiro, para esse dia aqui, ó, sabe? A Bíblia diz em Apocalipse 19:9: bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Se você já confia em Cristo e tem obedecido aos mandamentos de Cristo, então as coisas vão ser um pouco diferentes. Por quê? Porque a Bíblia diz que esses já passaram da morte para a vida. Então que esta bênção possa chegar à sua vida. Que a vida eterna possa ser por você recebida, essa graça possa chegar até o seu coração e você possa recebê-la com fé, pela fé em Cristo Jesus. E nós vamos estar unidos em Cristo, vamos estar juntos na eternidade, somente dessa forma. Que Deus ajude a cada um de nós, que Deus abençoe cada um de nós. Aqueles que creem, continuar nessa fé e pregando o Evangelho. E aqueles que ainda não creem, possam ouvir e dar crédito à verdade, para que também lhes resplandeça a mesma graça deste Evangelho. Vamos orar? Querido Deus, ajuda-nos assim, te pedimos. O Senhor tem mostrado na sua palavra que o Senhor é um Deus justo e não vai deixar de punir o pecado, mas também tem demonstrado que o Senhor é um Deus amoroso. O Senhor ama o pecador, ainda que aborreça o pecado. E para resolver esse problema, o Senhor mandou Jesus, o Cristo. E ele viveu de forma ilibada, cumpriu a missão que nós não podíamos cumprir. Ele deu a vida dele, morreu por nós para nos resgatar. E hoje, pela sua graça, Senhor, nós podemos ser recebidos na sua casa, recebidos nos seus braços. Muito obrigado, Deus, por tão grande amor. Muito obrigado porque o Senhor olhou para nós com olhos de misericórdia. E o Senhor nos tem assistido assim e tem dado oportunidade a todos de ouvir o Evangelho, de se arrepender, de crer. E o Senhor mesmo tem chamado cada um ao arrependimento. Continue o Senhor fazendo essa obra, completando o número dos seus eleitos, e nós te pedimos que o Senhor continue nos ajudando a caminhar firmes, perseverantes, ativos no teu reino, até o fim. É a minha oração, minha gratidão, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe. Até nosso próximo encontro. E eu espero que Deus esteja nos ajudando sempre quando estudamos a palavra dele. Amém a você. Para que a gente não só saiba, mas para que a gente obedeça a palavra dele. É assim que nós o agradamos. Até lá.